O vento batia fraco nas folhas secas da estrada de terra, enquanto a lua, grande e amarelada, iluminava apenas o suficiente para mostrar os contornos das casas antigas. No interior do Brasil, a noite nunca é só silêncio. Ela carrega histórias. Algumas foram sussurradas de geração em geração. Outras, ninguém teve coragem de contar em voz alta. Mas todas deixam a mesma sensação: a de que existe algo além do que os olhos conseguem ver. Dizem que quem nasce na roça aprende cedo a respeitar o invisível. Não é medo, é cuidado. Porque ali, entre cercas de arame, matas fechadas e rios escuros, o sobrenatural não é tratado como lenda distante. Ele faz parte do cotidiano, e muitas vezes aparece quando menos se espera. Em uma pequena vila perdida no sertão, havia uma estrada conhecida apenas como o Caminho do Desvio. Não constava em mapas. Quem não era da região quase nunca percebia a entrada. Mas os moradores sabiam. Depois da meia-noite, aquele caminho não devia ser usado. Um caminhoneiro de fora, cansado e atrasado, resolveu ignorar os avisos. O GPS falhou, o celular perdeu sinal e ele entrou naquela estrada achando que economizaria tempo. No começo, tudo parecia normal. Mas quanto mais avançava, mais o caminho parecia se repetir. As mesmas árvores, a mesma curva, o mesmo poste quebrado. Por horas, ele dirigiu sem sair do lugar, até que, no meio da estrada, viu uma figura parada. Quando tentou frear, o caminhão apagou. Ao acordar, já era dia. O caminhão estava estacionado na entrada da vila, como se nunca tivesse entrado no desvio. O relógio marcava o mesmo horário da noite anterior. Desde então, ele nunca mais dirigiu depois das 10 da noite. Em outra região, mais ao sul, há uma fazenda antiga, daquelas herdadas de bisavós, onde o tempo parece... Mas ninguém dorme no quarto do fundo. A família evita falar, mas quem insiste acaba ouvindo a história da menina que morreu ali, ainda no tempo da lamparina. Dizem que ela aparece sentada na cama, cantando uma cantiga antiga. Não assusta, não grita, apenas canta. Mas quem escuta sente um aperto tão forte no peito que precisa sair correndo, como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões. Um primo distante, que não acreditava nessas coisas, resolveu dormir no quarto para provar que era tudo exagero. De madrugada, a família ouviu o choro. Não era canto, era desespero. Quando abriram a porta, o quarto estava gelado e o homem, adulto feito, tremia como criança. Ele nunca contou o que viu. Apenas disse que algumas dores não são para ser lembradas. No interior de Minas, há um rio que corta várias cidades pequenas. De dia, ele é tranquilo. Crianças brincam, lavadeiras conversam, pescadores jogam conversa fora. Mas à noite, ninguém chega perto. Antigos moradores afirmam que, depois que uma enchente levou dezenas de pessoas décadas atrás, o rio passou a chamar. Quem passa pela ponte depois da meia-noite escuta vozes conhecidas vindo da água. Mães, irmãos, amigos já mortos. Um rapaz quase pulou certa vez, acreditando ouvir a própria avó pedindo ajuda. Foi salvo por um senhor que passava e o puxou pelo braço. Esse senhor disse apenas uma frase antes de ir embora. Rio não chama pelo nome da gente. Quem chama é quem ficou preso. No norte do país, em comunidades afastadas da floresta, existem relatos de luzes que acompanham viajantes. Não são estrelas nem lanternas. Elas flutuam, mudam de cor e parecem observar. Um grupo de homens que voltava da pesca jurou ter sido seguido por uma dessas luzes por quilômetros. Quando correram, ela correu. Quando pararam, ela parou. Ao chegar na vila, a luz simplesmente subiu
e desapareceu no céu. No dia seguinte, um dos homens adoeceu sem explicação. Febre alta, delírios, falava palavras em línguas que ninguém entendia. Um curandeiro local disse que ele havia olhado demais. Depois de um ritual simples, a febre cessou. Mas o homem nunca mais saiu para pescar à noite. No interior do Nordeste, existe uma velha capela abandonada no meio do nada, sem padre, sem missa, sem motivo aparente para ainda estar de pé. Dizem que foi construída sobre um antigo cemitério improvisado de tempos de seca e fome. Quem passa por lá depois do pôr do sol, escuta passos dentro da capela. Alguns dizem ouvir orações em vozes fracas, como se viessem debaixo da terra. Um casal que resolveu parar para tirar fotos à noite acabou fugindo às pressas. No celular, as imagens saíram todas borradas, exceto uma. Nela, apareciam várias sombras ajoelhadas, de frente para o altar quebrado. No sul, em áreas de colonização antiga, há casas onde portas se abrem sozinhas sempre no mesmo horário. Não é vento, não é madeira velha, é rotina. Uma família percebeu que toda noite, às 3 em ponto, a porta da sala se abria devagar. Resolveram trancar. A porta continuou abrindo. Resolveram encostar móveis. Os móveis eram encontrados fora do lugar pela manhã. Um vizinho mais velho explicou que aquela casa foi construída sobre o antigo caminho usado para levar corpos até o cemitério, quando a cidade ainda não existia. Eles só continuam passando, disse ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essas histórias não estão nos livros, não passam na televisão, mas vivem na memória de quem mora longe dos grandes centros. São contadas à beira do fogão a lenha, em noites frias, ou sussurradas para crianças que aprendem cedo a não zombar do que não entendem. O interior do Brasil guarda segredos porque o silêncio ajuda a preservá-los. Ali, o sobrenatural não precisa se provar. Ele simplesmente acontece. E quem vive nesses lugares sabe. Nem tudo que se perde fica perdido. Nem tudo que morreu descansou. E nem todo caminho leva exatamente para onde a gente imagina. Talvez, da próxima vez que você viajar por uma estrada vazia, cruzar uma ponte antiga ou passar por uma casa abandonada no meio do nada, sinta aquele arrepio sem explicação. Não é imaginação. É apenas o Brasil profundo, lembrando que há histórias que ainda caminham entre nós, esperando alguém disposto a ouvir ou a olhar com outros olhos. E quanto mais fundo se entra no Brasil esquecido, mais claras ficam as fronteiras borradas entre o mundo dos vivos e aquilo que nunca foi embora de verdade. Há lugares em que o tempo não anda em linha reta. Ele gira, volta, repete. E quem nasce ali aprende a reconhecer os sinais. Em uma região de chapada, onde o vento assovia entre pedras antigas, existe um povoado quase vazio. Casas fechadas, janelas batendo, e uma igreja que ainda toca o sino, mesmo sem sacristão. Os moradores que restaram juram que toda sexta-feira, pouco antes da meia-noite, pessoas chegam caminhando pela estrada de terra. Não vêm de carro, não levantam poeira. Apenas surgem em silêncio e entram na igreja. O sino toca sozinho. Luzes aparecem lá dentro. Mas quando o dia amanhece, não há marcas de passos, nem velas acesas, nem sinais de gente viva. Um jovem tentou filmar certa vez. O celular desligou exatamente às 11h59. Quando voltou a funcionar, a bateria estava cheia, mas a memória completamente vazia. Em outra parte do interior, mais próxima de antigas áreas de garimpo, existe uma serra que ninguém escala depois do pôr do sol. Não por causa de animais ou quedas, mas por causa dos sons.
gritos metálicos, como ferramentas batendo em pedra, vozes pedindo ajuda, implorando para não serem deixadas ali. Um homem que resolveu subir à noite contou que sentiu mãos segurando suas pernas, puxando-o para baixo, mesmo sem ver ninguém. Ele conseguiu escapar rolando o morro abaixo. Chegou em casa machucado, coberto de terra, mas repetia apenas uma frase: "Eles ainda estão cavando." No interior paulista, em áreas onde antigas fazendas de café foram abandonadas, há relatos de trilhos que não levam a lugar nenhum. Trilhos curtos, enferrujados, no meio do mato. Crianças dizem ver um trem passar ali de madrugada, iluminando tudo com uma luz amarelada. O som do apito ecoa por segundos e some. Um senhor muito velho explicou que, durante uma epidemia antiga, vagões improvisados levavam corpos para valas comuns fora da cidade. Quando o trem foi desativado, ninguém teve coragem de arrancar os trilhos. "O caminho já sabe o que carrega", dizia ele. Há também histórias que envolvem o próprio chão. Em certas estradas rurais, animais se recusam a passar. Cavalos empacam, bois se agitam, cães choram sem motivo. Um motorista de ônibus contou que, sempre ao cruzar um trecho específico, o motor desligava. Sempre no mesmo ponto. Um mecânico garantiu que não havia defeito algum. Um morador antigo, ao ouvir o relato, apenas fez o sinal da cruz. A estrada havia sido aberta sobre um antigo campo de batalha esquecido, onde ninguém foi enterrado como deveria. No coração do Pantanal, pescadores falam de uma presença que anda sobre a água. Não nada. Anda. De longe parece um homem alto, escuro, refletindo a lua. Quando alguém tenta se aproximar, a figura se desfaz em ondas. Mas depois reaparece mais à frente. Um pescador mais jovem seguiu essa sombra por curiosidade. Foi encontrado dias depois, vivo, mas completamente diferente. Não dormia, não falava, não reconhecia ninguém. Ficava horas olhando para o rio, como se esperasse algo sair dali. Dizem que quem vê demais não volta inteiro. Em pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul, há escolas antigas onde salas permanecem trancadas, mesmo sem uso. Professores evitam comentar, mas alunos escutam carteiras arrastando sozinhas, risadas baixas, chamadas sendo feitas em vozes que não são de ninguém presente. Um vigilante noturno pediu demissão depois de ouvir o sinal tocar às 3 da manhã, seguido por passos correndo pelo corredor. As câmeras mostraram apenas corredores vazios e uma porta se abrindo lentamente. Há também o sobrenatural silencioso, aquele que não se mostra em aparições claras, mas em sensações. A casa onde ninguém consegue ficar, o quarto onde o ar pesa, o lugar onde o corpo avisa antes da mente, um arrepio que começa na nuca e desce pela espinha, um nó no estômago sem explicação. No interior, essas sensações são respeitadas. Se o corpo manda sair, sai-se, porque ali, ignorar aviso nunca termina bem. Muitos acreditam que essas manifestações existem porque o interior guarda memórias demais, dores que não foram faladas, morte sem despedida, promessas quebradas, gente esquecida pela história oficial. Enquanto nas cidades grandes tudo é abafado pelo barulho, no interior o silêncio deixa essas vozes ecoarem. Há quem diga que o sobrenatural do Brasil não quer assustar, quer ser lembrado, quer ser reconhecido, quer que alguém diga: "Eu sei que você esteve aqui." Talvez por isso tantas histórias aconteçam com viajantes, curiosos, gente de fora. Pessoas que ainda não aprenderam a ouvir o chão, o vento, a noite. E quanto mais essas histórias são contadas, mais elas se transformam em aviso. Não é para afastar, mas para preparar.
porque o interior não é apenas paisagem bonita e estrada vazia. Ele é feito de camadas, o que se vê e o que permanece logo abaixo da superfície. Então, se um dia você passar por um lugar onde o silêncio parece alto demais, onde o vento muda de repente, onde os animais se calam sem motivo, não apresse o passo. Observe. Respeite. Porque talvez você esteja pisando em um ponto onde o Brasil profundo ainda respira histórias que nunca terminaram. E algumas delas continuam acontecendo agora mesmo, enquanto você lê estas palavras. E mesmo assim, ainda há muito do que não foi dito. Porque no interior do Brasil, as histórias mais estranhas raramente são contadas de uma vez. Elas vêm em pedaços, como lembranças que o próprio lugar escolhe revelar. Em uma estrada antiga de chão batido, usada apenas por moradores e boiadeiros, existe um trecho onde o rádio sempre muda de estação sozinho. Não importa se está no AM ou no FM, nem o volume. Ao passar por ali, surge uma voz antiga, cheia de chiados, como se viesse de um programa de décadas atrás. A voz anuncia nomes. Nomes completos. Alguns motoristas reconheceram sobrenomes da região. Dias depois, esses nomes apareceram em notas de falecimento do jornal local. Um caminhoneiro, ao ouvir o próprio sobrenome sendo anunciado, abandonou o volante, vendeu o caminhão e nunca mais passou perto daquela estrada. Em um vilarejo quase esquecido do interior da Bahia, há uma casa que nunca fica vazia, mesmo sem moradores. À noite, luzes se acendem nos quartos. De manhã, tudo está apagado. Nenhum fio elétrico funciona ali há anos. Crianças dizem ver uma família sentada à mesa, sempre em silêncio. Um antigo morador explicou que aquela família morreu de fome durante uma grande seca, trancada dentro da própria casa. Eles continuam esperando a comida chegar, disse, com a naturalidade de quem aceita o inexplicável como parte da vida. No interior do Maranhão, pescadores falam de uma canoa que aparece no meio do rio em noites sem lua. Ela desliza sozinha, sem barulho. Quem tenta alcançá-la sente o corpo ficar pesado, como se estivesse sendo puxado para baixo. Um rapaz quase morreu afogado ao tentar se aproximar. Ele contou que, ao tocar a água perto da canoa, viu rostos olhando de baixo, como se o rio estivesse cheio de gente. Desde então, ninguém mais tenta chegar perto. Quando a canoa aparece, todos recolhem as redes e vão embora. Há também histórias que envolvem promessas quebradas. Em uma pequena cidade do interior de Goiás, existe um cruzeiro antigo na beira da estrada. Motoristas que passam ali costumam buzinar ou fazer o sinal da cruz. Não por tradição, mas por medo. Dizem que um homem prometeu erguer aquele cruzeiro se sobrevivesse a um acidente grave. Ele sobreviveu, mas nunca cumpriu a promessa. Meses depois, morreu no mesmo trecho da estrada. Desde então, acidentes se repetem ali com frequência. Quando alguém deixa uma vela acesa ou uma flor no cruzeiro, os acidentes cessam por algum tempo. Em regiões serranas do Rio de Janeiro, há trilhas que não levam ao mesmo lugar duas vezes. Caminhantes garantem que já percorreram o mesmo caminho dezenas de vezes, mas em certas noites, a trilha muda. Curvas desaparecem, árvores surgem onde antes havia clareiras. Um grupo que se perdeu por horas jurou ter visto uma antiga fazenda em ruínas, com pessoas trabalhando, falando baixo, como se ainda estivessem em outro tempo. Quando finalmente encontraram o caminho de volta, ninguém jamais conseguiu localizar aquela fazenda novamente. No interior do Pará, comunidades ribeirinhas falam de um sino submerso. Depois de uma cidade inteira ter sido engolida por uma barragem, o rio ficou mais profundo.
Mas em certas madrugadas, o sino da antiga igreja toca debaixo d'água. Pescadores dizem que o som sobe pelo rio e faz o peito apertar. Quem escuta esse sino costuma sonhar, por dias seguidos, com casas alagadas e pessoas pedindo socorro pelas janelas. Há também o sobrenatural que se manifesta nas pessoas. No interior, há casos de gente que muda de comportamento de um dia para o outro. Um homem pacato passa a andar pela estrada à noite, murmurando frases desconexas. Uma mulher começa a varrer o quintal de madrugada, sempre olhando para o mesmo ponto do mato. Os mais velhos dizem que essas pessoas deram passagem. Não estão possuídas nem loucas, apenas abriram espaço para algo que precisava atravessar. Em um antigo engenho abandonado do Nordeste, moradores escutam o som de correntes sendo arrastadas, mesmo sem ninguém por perto. Às vezes, o cheiro de açúcar queimado toma o ar. Um jovem resolveu explorar o local e voltou em choque. Disse ter visto homens trabalhando, feridos, com os olhos vazios, repetindo movimentos sem parar. Quando piscou, tudo sumiu. No chão, encontrou marcas recentes, como se alguém realmente tivesse passado por ali. Esses relatos não costumam virar notícia. São abafados, desacreditados, tratados como folclore. Mas para quem vive nesses lugares, são experiências reais, vividas no corpo, na mente e na alma. No interior, ninguém precisa de prova científica para saber quando algo não está certo. O sentimento vem antes da explicação. E talvez o mais assustador não seja a existência dessas histórias, mas o fato de que elas continuam acontecendo. Não são ecos de um passado distante, são sinais ativos, movimentos, presenças. O Brasil profundo guarda muito mais do que paisagens bonitas e estradas vazias. Ele guarda lembranças que se recusam a descansar. E enquanto houver silêncio suficiente, enquanto houver noite, enquanto houver gente disposta a ouvir, essas histórias continuarão encontrando caminhos para se manifestar. Porque no interior, o sobrenatural não bate à porta. Ele sempre esteve dentro da casa. E ainda assim, mesmo depois de tantas histórias, quem vive no interior sabe que o mais estranho quase nunca é aquilo que aparece claramente. O mais perturbador é o que se insinua devagar, como se o próprio lugar estivesse observando quem passa. Há cidades pequenas onde ninguém morre em hospital, sempre em casa. Não por falta de recurso, mas por escolha. Os moradores dizem que algumas paredes sabem guardar o último suspiro melhor do que qualquer outro lugar. Em uma dessas cidades, uma casa antiga permanece fechada há décadas. Sempre que alguém tenta reformar, acidentes acontecem. Telhados caem, ferramentas quebram, pessoas se machucam sem motivo aparente. Um pedreiro contou que, ao bater o primeiro prego, ouviu claramente alguém dizer atrás dele: "Ainda não." Quando se virou, estava sozinho. Em certas madrugadas no interior do Espírito Santo, moradores relatam ouvir procissões invisíveis. O som de passos coordenados, rezas baixas, um murmúrio contínuo que atravessa ruas inteiras. Ninguém vê nada pelas janelas, mas todos escutam. O curioso é que essas procissões sempre seguem o mesmo trajeto, passando por casas específicas, casas onde alguém morrerá nos dias seguintes. Não é ameaça, é anúncio, e ninguém tenta impedir. No sertão mais afastado, vaqueiros falam de um boi que surge do nada, completamente branco, sem marca, sem cheiro. Ele aparece no meio do pasto e observa. Não foge, não reage, apenas encara. Quando alguém tenta se aproximar, o animal desaparece como se nunca tivesse estado ali. Sempre que esse boi surge, algo muda. Uma seca começa.
Uma morte acontece. Uma família vai embora da região. Os mais velhos dizem que não é animal. É sinal. Em uma vila próxima a antigas linhas férreas desativadas, moradores escutam, em noites específicas, o som de uma locomotiva. O chão treme levemente, os copos vibram nas prateleiras. Mas não há trilhos funcionando ali há mais de 50 anos. Um senhor afirmou que, quando criança, viu um trem descarrilar naquele trecho matando dezenas. O governo retirou tudo rápido demais. Trilhos, vagões, registros. Mas o caminho ficou marcado. O trem não esqueceu por onde passou, ele dizia. Existem também histórias que envolvem crianças. No interior, isso é falado com cuidado. Em uma escola rural desativada, moradores juram ouvir, ao entardecer, o som de uma bola quicando no chão. Não há vento, não há gente. Apenas o som seco, ritmado. Um ex-professor contou que, anos atrás, uma criança morreu ali após passar mal durante a aula. Desde então, ninguém conseguiu ocupar o prédio. Sempre que tentam, o barulho começa. Como se alguém ainda estivesse esperando o recreio terminar. Em regiões de mata fechada, caçadores experientes relatam algo ainda mais inquietante. O silêncio absoluto. Não o silêncio comum, mas aquele em que insetos, quando isso pássaros acontece, e vento, eles abaixam a arma e recuam. Dizem que algo está passando. Não se vê, não se ouve, mas o corpo entende. Um caçador ignorou esse aviso uma vez. Voltou horas depois, sem memória do que aconteceu, com arranhões profundos e uma expressão vazia. Nunca mais entrou na mata. No interior do Brasil, existe a certeza de que alguns lugares escolhem quem pode ficar. Pessoas chegam cheias de planos, compram terras, constroem casas e vão embora poucos meses depois sem saber explicar o motivo. Dizem apenas que não se adaptaram, mas os vizinhos sabem, o lugar rejeitou. E talvez seja isso que une todas essas histórias. Não é o medo pelo medo. É o aviso constante de que nem tudo foi feito para ser dominado, explorado ou esquecido. Há memórias que não aceitam abandono. Há dores que exigem reconhecimento. Há caminhos que não gostam de ser cruzados à toa. O interior do Brasil observa em silêncio. Guarda segredos no chão, nas paredes, nas águas e no vento. Quem passa rápido não percebe. Quem fica tempo demais começa a sentir. E quem aprende a respeitar, sobrevive sem maiores encontros. Por isso, quando alguém mais velho abaixa a voz ao contar uma história, quando faz o sinal da cruz sem motivo aparente, quando muda de caminho ao cair da noite, não é superstição. É experiência. Porque no Brasil profundo, o sobrenatural não vive em castelos ou mansões. Ele vive na estrada vazia, na casa simples, na capela esquecida, no rio escuro. Vive misturado à vida comum. E enquanto houver quem caminhe por essas terras sem ouvir os avisos, as histórias continuarão surgindo. Não para assustar, mas para lembrar que há muito mais coisa olhando de volta do que a gente imagina. E mesmo depois de tudo isso, ainda existem histórias que quase nunca são contadas, porque não envolvem aparições claras, nem sons estranhos, nem figuras reconhecíveis. São histórias sobre mudanças sutis, aquelas que começam pequenas e só revelam sua gravidade quando já é tarde demais. Em algumas cidades do interior, moradores juram que certos lugares envelhecem as pessoas mais rápido. Não é doença, nem tristeza. É como se o tempo ali tivesse outro peso. Um homem chega forte, disposto, com planos de ficar poucos meses. Em um ano, seus cabelos ficam brancos, o corpo se curva, o olhar perde o brilho. Quando vai embora, parece aliviado, como alguém que escapou de algo que não sabe explicar.
Os antigos dizem que há terras que puxam a vida de quem não pertence a elas. Há também relatos de noites que simplesmente não passam. Pessoas acordam no meio da madrugada e percebem que o relógio não anda. A lua permanece no mesmo lugar. O galo não canta. O vento não muda. Em uma fazenda isolada, 3 irmãos passaram por isso juntos. Ficaram sentados na sala por horas, sem sentir sono, fome ou medo. Apenas uma espera pesada, silenciosa. Quando o dia finalmente amanheceu, o pai deles foi encontrado morto no curral, exatamente no horário em que o tempo havia parado. Nenhum dos 3 conseguiu voltar a dormir normalmente depois daquela noite. Em vilas antigas, há histórias de espelhos que não devem ser usados após certo horário. Não por vaidade, mas por respeito. Uma mulher contou que, ao se olhar no espelho depois da meia-noite, viu o próprio reflexo sorrir antes dela. Assustada, cobriu todos os espelhos da casa. Dias depois, adoeceu gravemente, sem diagnóstico. Uma benzedeira disse que ela havia cruzado o olhar. O espelho não mostrou algo novo, apenas revelou algo que já estava à espreita. No interior do Brasil, o chão também fala através dos sonhos. Há lugares onde quase todos sonham com a mesma coisa. Estradas alagadas, casas vazias, pessoas chamando pelo nome. Não são sonhos confusos. São vívidos, repetidos, insistentes. Um bairro inteiro começou a ter esses sonhos antes de um grande deslizamento de terra. Quando o desastre aconteceu, muitos já tinham ido embora, guiados apenas por aquilo que sonharam. Ninguém soube explicar, apenas aceitaram. Existem ainda os casos de objetos que não gostam de ser movidos. Imagens antigas, móveis herdados, ferramentas enferrujadas. Em uma casa simples do interior, um relógio de parede parava sempre no mesmo horário. O dono tentou consertar, trocar pilha, trocar mecanismo. Nada adiantou. Um dia, resolveu jogar fora. Naquela noite, a casa inteira ficou sem energia, e o som de tic-tac ecoou pelos cômodos escuros, como se o relógio ainda estivesse ali, marcando um tempo que ninguém mais via. No sertão, há histórias sobre sombras que não acompanham o corpo. Pessoas caminhando ao entardecer percebem que sua sombra está ligeiramente atrasada ou se movendo de forma diferente. Quem nota isso não olha para trás. Os mais velhos ensinam desde cedo. Se a sombra errar, siga em frente. Um homem que virou para conferir nunca mais foi o mesmo. Passou a falar com alguém invisível, como se estivesse sempre acompanhado. Em regiões onde antigas aldeias indígenas foram apagadas pela história, moradores sentem mudanças bruscas no ambiente. Temperatura cai, vento gira, animais fogem. Não há visão, não há som. Apenas uma sensação clara de presença. Alguns dizem que não são espíritos, mas lembranças vivas da terra. Não querem assustar, apenas impedir que certos lugares sejam feridos novamente. Há também o fenômeno das pessoas que sabem antes. Alguém que acorda com o peito apertado, prepara café a mais, limpa a casa sem motivo, troca de roupa várias vezes. Horas depois, recebe uma notícia ruim. No interior, isso não é visto como coincidência. É chamado de aviso. Algo que passa, toca e segue adiante. E quanto mais se fala dessas coisas, mais claro fica que o sobrenatural do interior não é espetáculo. Ele é cotidiano, não grita, não aparece para todos. Ele age em silêncio, em detalhes, em sensações que não cabem em palavras. Talvez por isso tanta gente que sai do interior leva consigo um desconforto difícil de explicar. Um medo que não tem forma. Um respeito que não se aprende nos livros, porque quem já viveu perto demais desses lugares sabe que há forças que não precisam se mostrar para existir. O Brasil profundo não se revela de uma vez. Ele observa, testa, espera, e só se deixa perceber por quem permanece tempo suficiente
para ouvir o que não é dito. Então, quando a noite parecer longa demais, quando o silêncio incomodar, quando o corpo avisar sem motivo, lembre-se. Isso não é fraqueza, nem imaginação. É história memória viva. É território. Porque no Interior do Brasil, o sobrenatural não pertence ao passado. Ele caminha junto com o presente. E continuará caminhando, enquanto houver estrada, enquanto houver noite, enquanto houver alguém disposto a atravessar sem entender completamente onde está pisando. E mesmo com tudo isso dito, ainda resta aquilo que quase ninguém admite. Há histórias que só começam depois que alguém tenta ir embora. Porque no interior do Brasil, sair nem sempre significa partir de verdade. Há pessoas que mudam de cidade, de estado, de vida, mas continuam sonhando com o mesmo lugar. Sempre a mesma estrada, a mesma porteira, o mesmo cheiro de terra molhada. Acordam com a sensação de que algo ficou para trás esperando. Um homem contou que, anos depois de vender a fazenda do pai, ainda acordava no mesmo horário da madrugada, suado, com a certeza de que alguém o chamava pelo nome antigo, aquele que só a família usava. Nunca mais conseguiu dormir profundamente. Como se parte dele tivesse ficado enterrada naquele chão. Em alguns povoados, existe a crença de que certas pessoas não morrem de vez. O corpo vai, o enterro acontece, o luto passa, mas a presença continua. Não como fantasma visível, mas como hábito. A cadeira que range no mesmo horário, a janela que se abre sozinha, o cachorro que late para o nada. Um senhor disse certa vez: tem gente que morre, mas não desocupa. E ninguém riu. No interior do Paraná, moradores falam de uma estrada que encurta a vida. Não no sentido literal, mas no que acontece ali. Discussões surgem sem motivo. Pensamentos ruins aparecem do nada. Motoristas sentem vontade de acelerar, como se algo estivesse empurrando. Acidentes são comuns, mesmo sem curvas perigosas. Um psicólogo que tentou estudar o caso desistiu depois de passar mal ao percorrer o trecho. Disse que nunca havia sentido uma hostilidade tão silenciosa. Em comunidades afastadas, há relatos de pessoas que escutam seu nome sendo chamado com a própria voz. Não é eco, não é imaginação, é idêntico. Quem responde, dizem, abre um espaço. Um jovem respondeu uma vez. Depois disso, começou a perder coisas dentro da própria casa. Objetos sumiam e reapareciam em lugares impossíveis. Com o tempo, não eram mais objetos, eram memórias. Ele esquecia rostos, datas, caminhos conhecidos. Até que um dia foi embora sem avisar ninguém. Onde o céu parece diferente. Nunca mais voltou. Mais baixo, mais pesado. Em certos dias, nuvens se formam rápido demais, giram de maneira estranha e se desfazem sem chuva. Animais se escondem, pessoas ficam inquietas. Não é tempestade, é outra coisa. Um agricultor disse certa vez que nesses dias a terra respira fundo. E quando isso acontece, é melhor não plantar, não construir, não prometer nada. No interior de Santa Catarina, há relatos de uma casa onde fotografias nunca ficam normais. Sempre aparecem borrões, sombras extras, rostos que ninguém reconhece. Uma família tentou ignorar, até perceber que os rostos começavam a se parecer com eles mesmos, mas envelhecidos, cansados, com expressões vazias. Jogaram todas as fotos fora. Meses depois, a casa foi vendida às pressas. Ninguém ficou tempo suficiente para criar novas imagens. Há também histórias de cruzamentos, não apenas de estradas, mas de momentos. Lugares onde decisões tomadas parecem não ser totalmente suas. Uma pessoa passa por ali e sente vontade de mudar de rumo, de ligar para alguém, de voltar atrás. Alguns obedecem ao impulso e depois agradecem. Outros ignoram. E carregam arrependimentos que não sabem explicar. No interior, os mais velhos dizem que o mundo é fino em certos pontos, como um pano gasto. Qualquer passo em falso pode rasgar.
Por isso existem tantos rituais simples. Varrer a casa antes de dormir, não deixar sapato virado, não chamar ninguém pelo nome à noite, não apontar para o escuro. Não é superstição. É cuidado acumulado ao longo do tempo. E talvez o mais inquietante seja perceber que essas histórias não escolhem apenas lugares isolados. Elas escolhem pessoas. Algumas são mais sensíveis, outras mais curiosas. Outras simplesmente passam no lugar errado, na hora errada. No interior, isso não é azar, é encontro. Há quem diga que o sobrenatural do Brasil profundo está ligado àquilo que foi esquecido com pressa demais. Povos apagados, dores ignoradas, mortes sem despedida, promessas quebradas. Tudo isso não desaparece, apenas muda de forma. Por isso, quem conhece essas terras aprende a andar com respeito, aprende a escutar antes de falar, aprende a sentir antes de decidir, porque ali nem tudo precisa ser visto para ser real. E enquanto houver estradas vazias, casas antigas, rios escuros e noites silenciosas, essas histórias continuarão acontecendo. Não para serem explicadas, mas para serem vividas, sentidas e, em alguns casos, suportadas. O interior do Brasil não pede que você acredite. Ele apenas pede que você não duvide demais, porque há coisas que não gostam de ser desafiadas. E quando o silêncio parecer profundo demais, quando o vento mudar sem aviso, quando o corpo pedir para ir embora, talvez não seja medo. Talvez seja o próprio Brasil profundo avisando que você chegou perto demais. E mesmo depois desse aviso, há quem continue, porque algumas histórias não se contentam em ser ouvidas de longe. Elas puxam, chamam, insistem. E quando alguém atravessa esse limite invisível, o retorno nunca é exatamente igual. No interior existe a ideia de que certos lugares marcam a pessoa. Não com feridas visíveis, mas com mudanças que só quem convive percebe. Alguém volta mais calado, a evitar olhar nos olhos. Alguns desenvolvem um respeito excessivo pela noite, fecham portas cedo demais, acendem luzes sem necessidade. Quando perguntados, dizem apenas que aprenderam. Há fazendas antigas onde ninguém consegue criar raízes. Famílias entram, ficam alguns anos e vão embora sem briga, sem crise financeira, sem motivo claro. Os filhos adoecem com frequência, os adultos sonham com incêndios, com animais correndo soltos dentro de casa. Um antigo dono explicou antes de morrer que aquela terra havia sido tomada à força muitas gerações atrás. Ela não esqueceu, disse. Ela só aceita passagem. Em certas regiões do interior do Mato Grosso, caminhantes relatam ouvir passos que não são os seus. Não vem atrás, vem ao lado, no mesmo ritmo. Quem para, escuta parar. Quem acelera, sente acelerar. Um homem contou que caminhou assim por quase 1 hora até chegar à porteira de casa. No dia seguinte, atravessou, encontrou marcas no chão. Cessaram, apenas do lado de fora. Existem também histórias de noites em que o céu parece observar. Estrelas que piscam em sequência estranha, como se respondessem a algo dito em voz baixa. Pessoas que juram ter visto constelações mudarem de lugar. No interior, ninguém tenta explicar. Apenas entram para dentro e esperam passar. Porque há coisas que não pedem interpretação, pedem distância. Em pequenas cidades, há relatos de pessoas que recebem visitas que não batem à porta. Sentem o peso no sofá, o colchão afundando, o rangido do assoalho. Não veem nada, não ouvem palavras, mas sabem exatamente quem é. Um parente falecido, um conhecido antigo, alguém que ficou devendo uma conversa. Essas visitas não assustam, elas incomodam, porque trazem uma saudade que dói demais para ser normal. Há também o fenômeno dos caminhos que desaparecem.
trilhas usadas por décadas que, de uma hora para outra, somem no mato fechado. Quem tenta reencontrar sente tontura, desorientação, enjoo. Um morador disse que esses caminhos não somem. Eles apenas deixam de aceitar certos passos. Não é todo mundo que pode ir onde já foi, explicou. No interior do Brasil, fala-se muito pouco sobre isso, mas há crianças que veem demais. Dizem coisas que não aprenderam, descrevem lugares onde nunca estiveram, reconhecem pessoas mortas em fotos antigas. Os adultos escutam, ficam em silêncio e pedem que a criança não fale mais sobre o assunto. Não por descrença, mas por proteção. Porque quem vê cedo demais carrega peso demais. Há rios que devolvem coisas, objetos perdidos há décadas surgem na margem após enchentes. Mas às vezes não são objetos, são histórias. Um pescador encontrou uma medalha antiga e, naquela noite, sonhou com um homem pedindo que ela fosse entregue a alguém específico. O pescador obedeceu. Nunca soube explicar por quê. Apenas sentiu que precisava fazer. E existe o medo mais profundo, aquele que quase ninguém confessa, o de que nem tudo o que nos observa quer nos machucar. Algumas presenças parecem apenas esperar reconhecimento. Um olhar, um pensamento, um respeito silencioso. Ignorá-las é fácil, desafiá-las é perigoso. Mas reconhecê-las, isso muda tudo. No interior, aprende-se que o mundo não termina onde a luz acaba. Ele apenas muda de camada. A noite não esconde, ela revela. E quem anda por essas terras tempo suficiente começa a perceber padrões, sinais, repetições que não aparecem nos livros nem nas notícias. Talvez por isso tanta gente que sai do interior sente falta de algo que não sabe nomear. Não é a paisagem, não é a rotina. É a sensação de estar próximo de algo maior, mais antigo, mais atento. O Brasil profundo não se explica. Ele se sente, ele se atravessa com cuidado. Ele cobra atenção, silêncio e humildade. Porque ali o chão guarda a memória, o vento carrega aviso e a noite. A noite nunca está vazia. E enquanto houver alguém disposto a ouvir o que não é dito, enquanto houver estrada sem placa, casa esquecida, rio escuro refletindo a lua, essas histórias não terão fim. Elas continuarão andando, esperando, observando. E talvez, agora mesmo, enquanto essas palavras terminam, alguma coisa esteja começando em algum ponto do interior do Brasil. Algo que, cedo ou tarde, alguém vai tentar explicar, mas nunca conseguirá esquecer. E é justamente assim que muitas dessas histórias seguem. Não com um fim claro, mas com a sensação de que algo ficou em aberto. Como uma porta entreaberta que ninguém tem coragem de fechar. Há relatos de pessoas que, depois de viverem certos acontecimentos no interior, passam a perceber mudanças sutis no mundo ao redor. O silêncio fica diferente. Os sons chegam antes de suas causas. Um latido ecoa antes do cachorro aparecer. Um rangido acontece antes do vento. Não é confusão. É como se o tempo, por um instante, estivesse sempre um passo atrás. Em algumas cidades pequenas, há datas que ninguém comemora. Não estão no calendário oficial, mas todos sabem quando chegam. O clima muda, as conversas diminuem, as luzes se apagam mais cedo. Não houve tragédia registrada, não há explicação histórica clara. Apenas algo que aconteceu há muito tempo. E o lugar se lembra. Nessas noites, ninguém discute, ninguém viaja, ninguém toma decisões importantes. O dia seguinte sempre amanhece pesado, como se o chão tivesse sido pisado demais por algo invisível. Existem também histórias de vozes que aconselham, não ordenam,
Não ameaçam. Apenas dizem frases curtas, diretas. Não vá. Espere. Volte. Um agricultor contou que ouviu essa voz ao se preparar para sair antes do amanhecer. Resolveu obedecer, sem saber por quê. Horas depois, soube que uma ponte havia caído exatamente no horário em que ele a cruzaria. Nunca mais desobedeceu àquela intuição. No interior, isso não é chamado de milagre, é chamado de escuta. Há casas onde o relógio sempre adianta alguns minutos. Pouco, mas o suficiente para confundir. Visitantes chegam cedo demais ou atrasados sem entender. Moradores se acostumam. Dizem que a casa vive no tempo dela. Um antigo dono afirmou que aquele terreno foi usado como ponto de vigia, muito antes da cidade existir. Ali, esperar sempre foi mais importante do que agir. Em certas estradas, há curvas que parecem mais longas à noite. Não mudam de forma, mas de sensação. O carro anda, o volante responde, mas o corpo sente que não sai do lugar. Quem passa por isso, evita olhar para o retrovisor, porque alguns juram ver faróis que não pertencem a carro algum, apenas seguindo, mantendo distância, sem nunca ultrapassar. Há também os encontros que não deixam lembranças claras. Pessoas que aparecem pedindo informação e somem antes que a resposta termine. Outras que entram em bares, pedem água, agradecem e nunca mais são vistas. Só depois alguém comenta que aquela descrição bate com alguém que morreu anos atrás. Não há pânico, apenas silêncio, como se todos aceitassem que certas presenças ainda precisam de pequenas coisas. No interior do Brasil, acredita-se que o medo excessivo atrai mais do que afasta. Por isso, muitos desses relatos vêm acompanhados de calma. A pessoa conta olhando para o chão, mexendo no chapéu, como quem fala do tempo ou da colheita. O sobrenatural ali não é espetáculo, é convivência. E talvez o mais intrigante seja perceber que, quanto mais o mundo avança, mais essas histórias se adaptam. Não dependem mais apenas de lamparinas ou trilhas de terra. Há relatos de mensagens que chegam no celular e desaparecem sozinhas. Chamadas perdidas de números que não existem. Fotos tiradas por engano mostrando algo que ninguém lembra de ter visto no momento do clique. Mesmo assim, o padrão se mantém. Aviso antes da perda. Silêncio antes do acontecimento. Sensação antes da explicação. No fundo, o interior do Brasil parece funcionar como um grande guardião de memórias. Ele não deixa que tudo seja esquecido. Não permite que certas histórias se apaguem completamente. Elas se transformam, mudam de forma, encontram novos caminhos para continuar existindo. E quem passa por esses lugares sem perceber nada, talvez apenas não tenha parado o suficiente, porque ali tudo acontece devagar, até o estranho. Por isso, quando alguém diz que não aconteceu nada em uma viagem pelo interior, os mais velhos apenas concordam com a cabeça. Sabem que se nada aconteceu, foi porque o lugar decidiu assim. E quando algo acontece, é porque já estava esperando há muito tempo. E quando algo finalmente acontece, quase nunca vem acompanhado de barulho ou espetáculo. Vem como uma certeza silenciosa, daquelas que se instalam no peito e não pedem permissão para ficar. Há quem diga que o interior do Brasil reconhece quem presta atenção. Pessoas que param o carro para ouvir o mato, que respeitam o escuro, que não riem das histórias antigas. Com essas, o lugar costuma ser apenas observador. Mas com quem desafia, zomba ou força a passagem, o tratamento muda. Não como castigo imediato, mas como desgaste. Pequenos contratempos que se acumulam, decisões erradas que parecem inevitáveis, caminhos que dão errado sem motivo claro. Em algumas regiões existe a crença de que certas palavras não devem ser ditas à noite. Não porque atraiam algo específico, mas porque a noite guarda melhor o que escuta.
Um morador contou que falou em voz alta o nome de alguém já falecido, apenas por lembrança. Naquela madrugada, sonhou com essa pessoa parada ao pé da cama, sem expressão, apenas esperando. Não falou nada. Mas o sonho se repetiu por semanas, até que ele aprendeu a guardar certos nomes só para o dia. Há também lugares onde o vento muda de direção de forma brusca, sempre no mesmo ponto. Não importa a estação. Quem passa por ali sente o ar esfriar e o som desaparecer por alguns segundos. Um agricultor dizia que aquele era um ponto de escuta, onde o mundo parecia prestar atenção em quem atravessava. Ele sempre tirava o chapéu ao passar, em sinal de respeito. Nunca soube explicar por quê, apenas sentia que era o certo. No interior, há histórias de gente que encontra objetos que claramente não pertencem àquele tempo. Uma faca antiga, uma moeda fora de circulação, um pedaço de tecido que não se usa mais. Não são relíquias valiosas. São comuns demais para museu, estranhas demais para o presente. Quem tenta vender se dá mal. Quem guarda por curiosidade passa a ter sonhos recorrentes. Os mais velhos aconselham devolver ao chão, no mesmo lugar onde foi encontrado. Aquilo não pediu para ser achado, dizem. Existem ainda os casos de caminhos que parecem testar quem passa. A estrada fica mais estreita, a visibilidade diminui, o corpo fica tenso sem razão. Se a pessoa insiste, algo acontece para fazê-la parar. Um pneu fura, o carro falha, o combustível acaba. Não como punição, mas como bloqueio. Quem entende, volta. Quem não entende, costuma aprender do jeito difícil. Em muitas casas antigas, há um cômodo que ninguém usa. Não porque seja ruim, mas porque o ambiente não aceita presença constante. As pessoas entram, pegam algo e saem. Ficar ali por muito tempo causa cansaço, dor de cabeça, inquietação. Um morador disse que aquele quarto não é de agora. Nunca explicou melhor. Ninguém insistiu. O mais curioso é que, apesar de tudo isso, o interior não é um lugar hostil. Pelo contrário, ele acolhe, protege, ensina, mas exige troca. Atenção em troca de passagem, silêncio em troca de segurança, respeito em troca de paz. Talvez por isso tantas pessoas que vivem longe dessas regiões sintam um vazio difícil de explicar. Falta algo que não se compra nem se constrói. Falta essa relação direta com o invisível, com o que não precisa ser explicado para ser real. O Brasil profundo não se apresenta como ameaça. Ele se apresenta como presença. Algo que está ali antes de nós e continuará depois. Algo que observa com paciência, como quem já viu muitas gerações passarem, errarem, aprenderem e irem embora. E assim, as histórias continuam surgindo, não como lendas isoladas, mas como fragmentos de uma mesma memória espalhada pelo país inteiro. Cada estrada, cada rio, cada casa antiga guarda uma parte. Quem junta essas partes começa a perceber que o sobrenatural do interior não vive separado da vida comum. Ele anda junto, respira junto, espera junto. E talvez o maior segredo seja esse. Não é o interior que é estranho. Somos nós que desaprendemos a ouvir. Porque ali, no silêncio entre um som e outro, no escuro entre uma luz e outra, o Brasil profundo continua falando. Baixo, devagar, mas nunca em vão. E quando se aprende a ouvir, percebe-se que essas histórias não pedem reação imediata. Elas pedem permanência. Pedem que alguém fique tempo suficiente para entender que o interior não se revela a quem passa apressado. Há moradores que dizem reconhecer quando o lugar aceita alguém. A pessoa começa a dormir melhor, os sonhos mudam, o corpo relaxa, as coisas fluem sem esforço. Mas há também o oposto. Gente que nunca se adapta, mesmo depois de anos. A casa nunca parece lar, o quintal não cresce direito, os animais adoecem sem explicação. Não é azar,
é incompatibilidade. No interior, isso é respeitado. Nem todo chão é para todo pé. Existem noites em que a escuridão parece mais densa, como se tivesse espessura. A luz do lampião não alcança como deveria. O farol do carro parece fraco demais. Nessas noites, ninguém anda sozinho. Não por medo de assalto ou bicho, mas por outra razão. Dizem que há momentos em que o mundo se recolhe, e quem anda sozinho pode acabar entrando onde não devia. Em algumas regiões, há histórias de pessoas que veem a própria casa à distância, enquanto ainda estão dentro dela. Um homem contou que, ao sair no quintal à noite, viu sua casa acesa, com alguém andando pelos cômodos. Reconheceu os móveis, a disposição das coisas. Assustado, voltou correndo para dentro. E estava tudo normal. Silencioso, escuro. Depois disso, passou a sentir que algo observava de dentro para fora. Não o contrário. No interior do Brasil, há respeito até pelo que não se entende. Quando algo estranho acontece, ninguém corre para explicar demais. Explicação excessiva, dizem, chama a atenção. E atenção nem sempre é boa. Há lugares onde o som do próprio passo parece alto demais. Cada movimento ecoa como se alguém estivesse ouvindo. Caçadores dizem sentir isso claramente. Quando acontece, eles param, respiram fundo e esperam. Não avançam, porque aprenderam que insistir é sinal de desrespeito. Também existem relatos de pessoas que sentem saudade de algo que nunca viveram, um tempo que não conheceram, uma casa que nunca foi delas, um nome que nunca ouviram, mas parece familiar. No interior, acredita-se que isso seja a memória da terra passando para quem está disposto a carregar um pouco. E talvez seja por isso que tantas histórias não têm final. Elas não terminam porque continuam sendo vividas, em silêncio, em pequenos gestos, em decisões que parecem simples, mas mudam tudo. O sobrenatural do interior não precisa se anunciar. Ele não se apresenta como ameaça nem como milagre. Ele existe como camada, uma presença constante que ensina, alerta e, às vezes, cobra. Quem aprende a conviver com isso passa a entender que nem tudo precisa ser enfrentado. Algumas coisas precisam apenas ser reconhecidas e deixadas em paz. E assim, entre estradas vazias, casas antigas, rios escuros e noites longas, o Brasil profundo segue vivo, observando, guardando, esperando, não esperando por medo, mas esperando por atenção. Porque, no fim, essas histórias não são sobre fantasmas, sombras ou mistérios sem nome. São sobre relação, entre pessoas e lugares, entre passado e presente, entre o que foi esquecido e o que se recusa a desaparecer. E enquanto houver quem escute, quem respeite, quem sinta antes de duvidar, o interior do Brasil continuará falando, mesmo que seja apenas em silêncio.